o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente e você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, doce Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, receba a todos a doce paz do Senhor Jesus. Na noite desta terça-feira, dia 9 de setembro, já unidos em uma só fé, em um só propósito, dentro do nosso propósito de oração, debaixo do tema Meu Quarto, Meu Altar. Eu quero ter um diálogo com vocês em rápidas palavras, mas antes de mais nada eu quero saudar a irmã Mara, o seu esposo, o irmão Roberto, com a graça e a paz do Senhor. Boa noite. Da mesma forma eu quero saudar o irmão Cláudio Oliveira. Estou aqui orando por você, campeão, orando pela sua família, tá? Nós estamos conectados. Amém, meu santo? Da mesma forma eu quero deixar aqui a paz do Senhor para a irmã Dulce Maria. Que Deus abençoe, fortaleça a cada dia mais ela
e toda a sua família. Amados do Senhor, hoje, dentro, repito, do meu cronograma, nós vamos abordar um tópico de suma importância. Como os outros que foram e têm sido de suma importância, esse também é de suma importância. Eu entendo, meus amados irmãos e ouvintes, que a oração não é fácil. Irmã Fátima Ribeiro, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda, como aos demais irmãos. Irmã Regina Maria de Paula, bênção, seja bem-vinda, a paz do Senhor, boa noite. A oração, meus irmãos, não é fácil. Deixa eu te explicar uma coisa. Ao ler a palavra do Senhor, ao meditar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar, irmã Lucilda, paz do Senhor, boa noite. Vocês vão encontrar paz, vocês vão encontrar um conhecimento e vão se aproximar do Senhor ao conhecer as Escrituras Sagradas. Foi como Oséias, no capítulo 4, ele deixou bem claro dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ana Maria Piccoli, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda, à paz do Senhor. Então, meus irmãos, eu chamo a sua atenção porque você vai ler a palavra, vai buscar um conhecimento. Se você entrar no propósito de jejum, você vai mortificar a sua carne para ser mais sensível à voz do Espírito Santo. A oração já é diferente. A oração, ela entra no nível de um ambiente tão poderoso que a oração, ela tem que passar 2 níveis. O primeiro céu, o segundo céu, para chegar no terceiro céu. Você já parou para analisar o espaço que tem entre o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu? Pois o terceiro céu é o céu de Deus, onde Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Irmã Elaine, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque você encontra dificuldade muitas vezes em entrar no propósito de oração. Você já parou para analisar esse propósito que nós estamos agora? Irmãos, você está orando dentro da sua zona de conforto. Você está orando dentro do seu quarto, o lugar da sua intimidade, tanto com o seu esposo, com a sua esposa, e tanto com o Senhor Deus. É por isso que o Senhor me deu o texto básico de Mateus capítulo 6, versículo 6. E nós espelhamos esse propósito também no filme Quarto de Guerra. Você que assistiu, você está entendendo esse propósito. Então, a oração, se eu falar para você que é fácil, não é. Por quê? Porque é o seguinte, o diabo, ele se levanta contra o jejum. O diabo se levanta contra a leitura da palavra, mas ele não se levanta tanto contra a oração, porque ele sabe que a oração é um contato diretamente com Deus, onde você abre o seu coração, fala para Deus, e o Senhor Deus se revela a você. É por isso que a fúria dele na vida de Daniel, porque Daniel orava. Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista Davi, segundo os estudiosos, orava de 6 a 7. Então,
Quem tem ali uma vida de oração, ele consegue ter uma sustentabilidade na sua vida. Deus abençoe a vida da Leila Alves do Livramento. Acho que ela é nova, não me recordo. Deus abençoe, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Então eu estou falando a vocês os 3 níveis e os 3 tópicos: a leitura da palavra, o jejum e a oração. Mas dos 3, se nós formos parar para analisar, a oração é o campo de batalha. A oração aonde você tem que se esvaziar de você e adentrar na presença do Senhor nosso Deus. Então eu tenho percebido, tá, dentro desse propósito de 21 dias, tá, que poucas pessoas estão conseguindo orar comigo. Poucas pessoas estão ali numa busca intensa. Irmãos, deixa eu te falar. Você já parou para analisar o que eu escrevi no perfil do meu Facebook? A oração é uma questão de sobrevivência. E se você for analisar, você vai vir. Você vai vir. Entendeu? Então, é o sogro do meu filho. Não entendi, irmã Ana, mas tá. Ah, tá. A sogra. Ah, agora eu entendi. Louvado seja Deus. Irmã Silma, Deus te abençoe. Então a irmã Leila é a sogra do Sávio, né? Oh, glória! Deus seja louvado. Então presta bastante atenção. Você precisa ter uma vida de oração. A oração não são palavras bonitas. A oração não são palavras coloquiais. A oração soberano, altíssimo, maravilhoso, glorioso. Não, não, não. Eu faço essa abertura, pois é um hábito que eu tenho diante do meu Deus quando eu estou orando com vocês. Mas a minha oração individual é outra. A minha oração com Deus é uma oração pessoal. Então você tem que entender isso. Deus não quer orações bonitas. É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 12, 13, 14 em diante, você vai ver que ele não quer orações de vãs repetições. Mas ele quer que você fale o que está no fundo do teu coração. E hoje nós vamos adentrar num tópico de suma importância, como os outros tópicos, porque hoje nós vamos falar sobre salvação de almas, ou ganhar almas. Observamos que eu, particularmente falando, eu coloquei no meu mural ali, tá? No meu altar, eu coloquei dentro dos tópicos, né? Salvação de almas. Porque, a bem da verdade, nós não temos que só se preocupar com os nossos bem-estar, tá? E com nossos problemas. Nós temos que apresentar as almas ao Senhor. E a Bíblia nos afirma, eu já vou ler com vocês, em Provérbios capítulo 11, eu vou ler com você daqui a uns segundos, tá? Eu vou explicar para você a importância de ganhar almas, a importância de falar de Jesus para as pessoas. Você tem aí várias formas de falar a Jesus às pessoas. Você tem como falar pregando, você tem como falar Jesus testemunhando com a sua própria vida, você tem como falar de Jesus para as pessoas através das suas redes sociais, e você tem como falar do Senhor Jesus através de compartilhar, como a irmã Ana Maria Piccoli fez. Então, ou seja, você compartilhando, outras pessoas, querendo ou não, vão esbarrar na live, na palavra, e assim vão se alimentando, e assim vai ter um encontro pessoal com Cristo. Então hoje eu quero falar com vocês sobre salvação de almas. E aí a minha esposa já está nos dando a honra da sua presença nesta noite, né, a Ju Maia Souza, que o Eterno abençoe ela, e ela está nos saudando com a graça e a paz. Irmãos, então vamos para a Bíblia Sagrada. Provérbios, que escreveu Salomão, conhecido como um dos homens mais sábios da Bíblia, claro, depois de Jesus, né, primeiramente é o Senhor Jesus, mas humanamente, Salomão, o Senhor classifica ele como um homem sábio. Ele escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 11,
versículo de número 30. Olha o que Salomão disse no capítulo 11, versículo 30, de Provérbios. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Esse primeiro tópico aqui está ligado lá em João, capítulo 15, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e vós sois a vara. Então, ou seja, aquele que não está conectado em Cristo não consegue dar fruto. É por isso que em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então eu quero falar a vocês nesta noite acerca de almas. Aqui, à minha esquerda, a minha esposa, ela preparou esse caderninho juntamente comigo. É um caderninho de alma, tá? Caderno ganhador de almas. Aqui dentro desse caderno está até ungido, tá vendo as capas amarelas, tá? Já temos aqui várias pessoas aqui, ó, vários nomes de pessoas que já se decidiram, confessaram a Jesus como Salvador. Olha aqui, ó, no meu caderninho, ó, ele termina aqui, ó, olha só, ó, termina aqui, ó. Então, ou seja, esse caderno, olha só quantas páginas, quantas folhas, né? Então, ou seja, são pessoas que se decidiram com o Senhor Jesus. Até aqui está, deixa eu ver aqui, para a glória de Deus, nós paramos em 140 pessoas, 149 pessoas, aproximadamente 149 pessoas que, através do trabalho que Deus nos confiou, ganhamos almas e apresentemos ao Senhor Jesus. Pastor, o senhor falou que ganhou almas, e se essas pessoas se desviaram? Irmão, mas a semente está no coração delas. É por isso que nós vamos trabalhar nesta noite acerca desse tópico, tá? Você tem ganhado almas para o reino? Você tem falado de Jesus aonde você passa? Ou você tem ocultado? Porque se eu tenho Cristo, eu vou apresentar Cristo às pessoas. Está aí conosco a irmã Rosalina, Deus abençoe a sua vida. Está conosco também o irmão Arlan, Deus abençoe a sua vida. A sua esposa, a irmã Vivian, e o seu filho Gabriel, Deus os abençoe. Também a irmã Isaete, eu creio que ela já chegou de viagem, né, pois ela foi no velório e no sepultamento do seu primo. Que Deus abençoe ela e conforta todos os familiares no nome de Jesus. E nós estamos aqui em oração para a glória de Deus. Então vamos lá, meus amados irmãos, porque a salvação é algo de suma importância. É por isso que eu li a vocês Provérbios capítulo 11, versículo 30, a parte B, quem ganha alma, sábio é. Louvado seja o Senhor Deus e Mãe Isaete pela sua vida e a sua família, que o Senhor continue vos guardando. Dobre a vossa atenção, por favor. Nós vamos ler um texto agora, e eu quero que você anota depois, tá? E depois eu vou até deixar hoje para você meditar, tá? A leitura hoje vai ser Lucas capítulo 15. A leitura de hoje vai ser Lucas capítulo 15, tá? Já vai anotando aí, tá? Que no final, hoje não vai ser Salmos, hoje vai ser Lucas capítulo de número 15. Vamos lá. Dentro de Lucas, no capítulo 5, dentro do livro de Lucas capítulo 15, vai ter uma narrativa de 3 parábolas, tá? É o único livro, tá, do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, que tem essa narrativa. Só Lucas que traz essa narrativa sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Presta bastante atenção. Jesus fala, tá, no capítulo 15, versículo 1, da ovelha perdida. O que me chama a atenção
que, eu não vou ler todo o contexto não, vou ler mais já no final, capítulo 15, versículo 6, ele diz assim, ó, ele trazendo a parábola, dizendo, ó, e chegando à sua casa, convocou os seus amigos, vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha que interessante, hein? Tá? Olha que interessante. Aí ele explica, depois que ele convida, né, os amigos e os vizinhos, ele diz assim, ó, e digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que não necessita de arrependimento. Ou seja, é aqueles que já estão na casa de Deus, né, que já estão aqui, eu não preciso de salvação, eu não preciso de arrependimento, eu já estou salvo, eu já estou tranquilo. Cuidado, porque o Senhor Jesus valorizou aqui aquele que estava perdido e foi achado. Agora nós vamos ler o versículo 8, fala da mulher, que ela tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma. Pastor, dracma é o quê? Dracma era uma moeda de grande valor sentimental para a pessoa. É como fosse uma aliança, um anel. Então ela perde essa dracma dentro da sua própria casa. E ela não encontrava. Olha que interessante. A mesma palavra que Jesus fala, tá? No capítulo 15, versículo de número 6, agora nós estamos no capítulo 15, versículo de número 8, fala sobre a mulher das dracmas perdida. Olha o versículo de número 8. Versículo de número 9, diz assim, ó, achando-a, convocou as amigas e os vizinhos e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os doentes, aqueles que necessitam de salvação, aqueles que precisam de cura, aquele que precisa de ser curado de uma cegueira espiritual. Eu vou mostrar a vocês aqui, para eu finalizar o tópico e ler aqui a introdução. Agora, no versículo de número 11, do capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo, né? Mas eu quero ler lá no final, que ele diz assim, olha só, o versículo de número 20, e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a situação daquele jovem. Versículo 24. Porque este meu filho, versículo 24, porque este meu filho que estava morto, não fisicamente, espiritualmente. Quantos estão mortos espiritualmente? Quantas pessoas estão igual a minha régua? Como, pastor? Apenas existindo, mas não vivem. Existe, mas não tem vida. E o Senhor, nesta noite, Ele te dá vida para você transmitir vidas para outros. Olha só a continuação do versículo 24. Porque este meu filho que estava morto, reviveu, e tinha perdido e foi achado, e começou-se a se alegrar. Aí ele continua dizendo, esse meu filho estava morto e reviveu. O Senhor nesta noite está falando ao vosso coração. As pessoas ao seu redor têm visto Cristo em você? Você tem falado do Cristo Jesus, ou a preocupação hoje é só com os seus bens ou com sua vida? Tem pessoas do seu lado morrendo e muitas vezes você não fala do Cristo vivo. Presta atenção. O propósito do nosso altar
Secreto. Por que secreto? Porque é dentro do nosso quarto. Lugar de intimidade. Não é apenas busca, não é apenas um lugar de busca e de bênçãos, tá? Pessoais. Também é um lugar onde nós clamamos pela salvação dos outros. Tem apresentado a Deus os seus vizinhos, tem apresentado a Deus os seus filhos, filhos que estão desviados, filhas que estão desviadas, nora, sogro, sogra. Irmãos, é necessário clamarmos, é necessário buscarmos, porque a vida passa tão rápido. Hoje eu estava falando com a minha esposa, eu fui pagar uma conta, eu vou pagar a conta de internet que vem no carnê, escuta. E aí, quando eu fui pagar a conta de internet, aí quando eu fui pegar o carnê, para me ver assim, eu passei 3 folhas. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, só falta 3 meses para fundar o ano. Parece que foi ontem. Passa muito rápido. E eu vou falar uma verdade. Nós não sabemos aproveitar a vida que o Senhor Deus nos concede sobre a face dessa terra. Nós não sabemos viver. Nós não sabemos aproveitar. Deixamos as coisas boas dessa vida que Deus nos proporciona. Nós deixamos passar. Irmão, parece que foi ontem que eu completei 50 anos. E quando eu olho, irmãos, nós já estamos hoje no dia 9 de setembro. Parece que foi ontem que eu comecei o primeiro dia da campanha. Quantas pessoas até esta data já desceu à sepultura sem Cristo? E que se o Senhor Jesus disse que ele se alegra e o céu está em festa por um pecador que se arrepende, imagina como o céu está por um pecador que não se arrepende. Eu coloquei um tópico aqui de suma importância que eu quero ler com vocês em Tiago, capítulo de número 5, versículo 20. Dinésio e Manzélia, Deus abençoe vocês. Irmã Ivonete, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Dobra a sua atenção. Tiago, capítulo 5, versículo 20. O arrependimento sincero é uma condição essencial para a salvação e a busca pelo perdão divino. Irmãos, a salvação começa no arrependimento. É por isso que João Batista, no capítulo de número 3, quando ele estava batizando no Rio Jordão, ele pregava, anunciava o evangelho do reino de Deus e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. O arrependimento vai produzindo a salvação. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, não acreditam. Não acreditam. Mas eu aponto aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 20, afirmo que quem conduz um pecador, olha só, olha que coisa importante, quem conduz um pecador ao arrependimento salvará da morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecadores. Olha que coisa interessante. O poder que há em uma pessoa que se arrepende. Aí eu volto dentro de um tópico de suma importância de pessoas, tá, que estavam na presença de Deus, vivendo no pecado, com passos largos para o inferno. Porque quem vive na
presença de Deus, numa vida de pecado, está abrindo precedente para ir de cabeça para baixo para o inferno. Davi era um desses. Um exemplo claro. Se você ler, você vai ver, após cometer o adultério e o assassinato, Davi não justificou. Então ele estava abrindo precedente para ir para o inferno. Mas no Salmo 51, tá? O Dinésio já está nos auxiliando hoje, glória a Deus. No Salmo 51, Davi, ele se arrepende e olha que era servo de Deus. Então, irmãos, o Senhor está dizendo, irmãos, os pecadores que se arrependem, quando nós nos arrependemos, quando nós ganhamos uma alma para Jesus, quando nós resgatamos uma pessoa para Cristo, a festa no céu. Mas infelizmente hoje muitas pessoas estão ferindo as outras. A Bíblia nos afirma que aqueles que ferem o seu irmão é homicida. É porque eu não tive tempo de preparar, mas eu estou falando a vocês muito sério. Aí está o Salmo 51, verso 1. Quando Davi, ele se arrepende, e o arrependimento de Davi leva uma transformação, de uma mudança, a qual ele não foi mais a mesma pessoa, ao ponto do Senhor Jesus chamar ele de o homem segundo o coração de Deus. É por isso que no verso 17 do Salmo 51 fala sobre isso. Porque o sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual o Senhor não desprezará. Irmão, eu estou um pouquinho com dificuldade, porque eu peguei um resfriado, me pegou, e eu estou me recuperando ainda. As minhas narinas estão entupidas, estou respirando pela boca, mas Deus vai nos dar graça no nome do Senhor Jesus. Escuta, outro personagem fundamental da palavra do Senhor é o apóstolo Paulo. Atos capítulo de número 9. O homem era religioso. O homem defendia uma tese, tá? Não do cristianismo, mas da religiosidade. Ele é religioso. Antes da sua conversão, Paulo perseguiu os cristãos. Após o seu confronto com o Senhor Jesus, ele se arrependeu e se tornou um dos maiores favoráveis aos apóstolos. Olha que coisa interessante. Irmãos, e quantas pessoas pensando no capítulo 1, capítulo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em diante de Désio. Isso é lindo, essa passagem bíblica. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Eu quero dizer a vocês nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus, ganhe almas, pregue o evangelho. A Bíblia nos afirma em Marcos capítulo 15, versículo 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, clamamos, pregamos, falamos, anunciamos. Como eu disse no começo da live, nós temos como pregar através da palavra, nós temos como pregar através do nosso testemunho vivo, que é a maior pregação de transformação. Lembra que eu já falei aqui, repito, quando aquele usuário de droga, de cocaína, se converteu, quando ele me viu numa praça de terno e gravata com a Bíblia na mão, e ele perguntou ao Senhor nosso Deus, Senhor, se o Senhor transforma um traficante, vai transformar um usuário também. E ele se converteu e hoje é um pastor para a glória de Deus. Então eu estou dizendo a você, prega o evangelho. Jesus fala de um outro personagem, o publicano. Na parábola dos fariseus, o publicano se humilhou e reconheceu o seu pecado e clamou a Deus por misericórdia, demonstrando o seu arrependimento genuíno. Isso é lindo. E quando nós nos arrependemos, o Senhor Jesus, ele faz o que? Ele muda a nossa história. E quando ele muda a minha e a sua história, ninguém fica na frente.
E eu estou falando a vocês, como eu citei no começo da live, Provérbios 11:30, fala numa parte B, quem ganha a alma sábio é. E eu vou trazer aqui, continuando na introdução, para despertar você a falar de Jesus. E a pergunta é: você tem falado de Jesus na sua empresa? A empresa a qual você administra os seus funcionários? Deixa eu te contar uma experiência minha que vai te edificar. Eu trabalhava em uma empresa há 3 anos e 6 meses, trabalhando nessa empresa, a qual o dono da empresa era membro da igreja a qual eu reunia. E era uma grande empresa de embalagens. E eu trabalhava numa máquina industrial que convertia as bobinas de papel, de alumínio, de PVC em tubos. E a gente pegava, embalava, colocava na caixinha e colocava numa caixa. E dentro daquelas caixas, cada caixa daquela eu colocava 1, 2, 3 folhetos dentro daquelas caixas. Cada caixa eu colocava 2, 3 folhetos. E era mais de 40 caixas que chegava um caminhão da transportadora para levar aquelas encomendas para vários estados, até para fora do país. E a mensagem era: quem chegava do outro lado para pegar a caixa e abrir a caixa e tirando, encontrava esse papel, esse folheto. Irmão, quantos e milhares de folhetos desse que eu distribuí ao longo dos 3 anos e 6 meses dentro daquela empresa. Até hoje, Deus é minha testemunha, minha esposa também. Se eu estou no mercado, se eu estou no pedágio, se eu parei numa cabine, eu pergunto à pessoa, eu faço uma pegadinha, dizendo assim: ei, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Eu olho para o olho da pessoa, seja homem ou mulher, ou no posto de combustível, eu pergunto à pessoa: ei, você já falou com o filho da irmã Maria hoje? Você sabe que o filho da irmã Maria te ama? Aí a pessoa fica assim, ó: filho da irmã Maria? Não sei quem é. É o Senhor Jesus. Eu falei não. Aí eu entro, falando, ministrando em poucas palavras, como o Senhor Deus fez com a jovem. Quando nós paramos numa cabine, eu olhei para ela, fiz essa pergunta. Ela ficou assim, aí eu falei com ela: o Senhor Jesus. E eu falei com ela: e o Senhor Jesus? E Deus começou a revelar a vida dela. E ela começou a chorar, deu o folheto para ela. Então, irmãos, eu quero dizer a você: será que você tem feito o ID do Senhor Jesus? Mesmo no seu local de trabalho? Né? Quando um cliente chega para te entregar um serviço para você fazer, será que você fala: ei, Jesus te ama, Jesus te abençoe? Então, em nome de Jesus, como eu trouxe uma mensagem uma vez, que está em Atos capítulo 3, se Dinés colocar na tela, você vai entender o raciocínio dessa mensagem. Atos capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4, a Bíblia nos afirma que era posto um coxo à beira da porta formosa. E a Bíblia nos afirma que todas as pessoas que adentravam aquela porta, aquele coxo pedia uma esmola. Estendia as mãos, pedia uma esmola. Então a Bíblia nos afirma que vem Pedro e João. E quando ambos chegam à porta, aquele coxo olha para eles e pede uma esmola. Então Pedro olha para aquele coxo e diz: olha você para nós. Então aquele coxo olha. Então Pedro diz: nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos, isso eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, ou seja, Pedro não tinha ouro e João não tinha prata, mas eles tinham Jesus, que é o dono do ouro e da prata, como diz Ageu capítulo 2, versículo 8. Então, quando eles olharam, e o coxo olha para eles, e eles dizem: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso eu lhe dou.
Levanta e anda em nome de Jesus. Eles deram Jesus. Então eu só posso dar para alguém o que eu tenho. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Se eu tenho atenção, eu vou dar atenção. Se eu tenho carinho, eu vou dar carinho. E se eu tenho Jesus? Eu tenho que dar Jesus para as pessoas. Aquilo que te faz bem, você não indica para os outros? Hein? O que faz bem para você, você não indica para as pessoas? Ó, eu tomei um remédio que foi muito bom, eu tomei um remédio de cabeça, ó, eu estou numa academia, ó, eu fui no mercado, ó, eu fui numa live, eu fiz isso e aquilo, ó, muito bom para mim. Aquilo que faz bem para você, você não compartilha. Será que Jesus não é bom para você? Para você ocultar ele na sua vida? Eu digo, uma das melhores formas de você pregar Jesus para as pessoas que estão do seu lado, do seu convívio, tanto família, tanto parente, não é pregar para eles. Não, pastor. Então eu não vou abrir a Bíblia e vou ler capítulos para eles, não. Por que não, pastor? Porque é o seguinte, eles, parentes, famílias, não vão dar crédito que você está pregando. Eles vão olhar para o testemunho da sua vida diária. É o seu testemunho que vai levar eles à presença do Senhor Jesus. É o testemunho deles. Como Zaqueu. Foi o testemunho de Zaqueu que fez muitas pessoas a mudar de vida. Então, é o seu testemunho que vai fazer as pessoas que são ligadas a você, seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, pessoas que trabalham com você, porque não adianta você pregar uma coisa e viver outra. Prega Jesus com o seu testemunho. Prega Jesus com o seu testemunho. Quem anda em justiça gera fruto que impacta as outras vidas. Eita! É isso aí. Quem anda em justiça gera frutos que impacta outras vidas. Ah, pastor, a minha mãe, ela tem outra religião. Como é que eu vou pregar para ela? Com o seu testemunho. Você não vai abrir a Bíblia e falar para ela. O seu testemunho. Porque tem pessoas que se converte a Cristo e se afasta das pessoas. Não, agora eu sou crente, não quero conversa com fulano, não quero conversa com ciclano, eu vou ficar só aqui no meu grupinho. Para com isso. Você não vai ter uma comunhão com eles, você não vai sentar na mesa deles, você não vai beber com eles, você não vai fumar com eles, você não vai cheirar com eles, você não vai ouvir as músicas mundanas que eles ouvem, você vai para ali para ser luz. Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você tem que chegar lá e brilhar. Não é pregando, Jesus te ama. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é assim. É o seu testemunho. É a sua mudança. Ei, vou repetir de novo. Eu não preguei para aquele usuário de cocaína, a qual eu vendia cocaína para ele. Eu não tive contato físico com ele naquela noite. Eu parei na praça, com a minha Bíblia na mão, que eu estava indo para o culto de jovens da mocidade, de terno e gravata. E do outro lado, ele estava bebendo e cheirando cocaína. E quando ele olha para mim, ele se assusta, ele não acredita. E ele procurou saber aonde era a igreja que eu reunia, e ele encontrou. E no outro dia eu estava na porta da igreja. E ele chegando, como eu já disse algumas vezes na live. E ele olhou para mim e falou dessa seguinte forma: eu estou aqui por sua culpa. Ontem, por sua causa, melhor dizendo, ontem você parou naquela praça. Você não me viu, de terno e gravata com a Bíblia.
Eu me assustei. E eu falei, não, se Deus transformou um traficante, vai transformar um usuário também. O meu testemunho levou aquele homem, juntamente com a família dele, ter um encontro com Cristo Jesus, e repito, hoje é um pastor. Como que você quer ganhar as pessoas que estão no seu convívio para Cristo? Pregando uma coisa e fazendo outra. Dentro do seu local de trabalho. Quantas vezes você já ouviu aquela pessoa ali dizer crente? Muitas vezes o funcionário é cristão. E o patrão também é cristão. Mas aí, uma certa feita, um patrão vai esbarrar no outro e fala de Jesus para um, mas eu sou criança. Tem anos, mas eu nunca imaginei. Por quê? Não deu testemunho. Então o seu testemunho tem que brilhar. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Pastor, mas eu não sou perfeito. Quem disse que eu sou perfeito? Quem disse que você é perfeito? Para eu finalizar, o verdadeiro cristão não vive só para si, mas como uma árvore de vida que dá sombra e alimenta e descanso para os outros. Você precisa ser uma árvore. Não para as pessoas lançar pedradas, mas para as pessoas parar e ter apoio, ter refúgio em você através de Cristo Jesus. E a pergunta é, será que você tem sido uma árvore que tem dado sombra para as outras pessoas em Cristo Jesus? Os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles começaram a indagar uns com os outros. Jesus disse, pode ir com eles também. Aí um dos discípulos disse, Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tem palavra de vida eterna. O chamado para ganhar almas. Ganhar almas são apenas pregar, mas também interceder, jejuar, colocar na brecha diante de Deus. Tem pessoas que ganham almas pregando para multidões, aqueles eventos. Tem pessoas que muitas vezes que a pessoa não te conhece, e com a pequena palavra que a pessoa precisa ouvir, Jesus entra no coração dela através do Espírito Santo. E a pergunta é, será que no seu altar você colocou aí, Senhor, quero almas. Senhor, eu quero meu filho, que ainda não te conhece. Eu quero minha filha, que se desviou. Eu quero meu esposo, que está afastado. Eu quero a minha esposa, que não te conhece ou está afastada. A minha mãe, que não te conhece. Irmãos, olha para mim, por favor. Para eu finalizar, quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus me aceitou, eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim, mãe, feliz da vida, depois de um culto abençoado, ela estava na cozinha, me lembro como fosse hoje. Falei, mãe, Jesus entrou na minha vida, recebi Jesus como meu Salvador. A mãe, conhecendo o filho que tinha, ela olhou para mim e disse, você até parece. Igreja, crente, te conheço, Anderson. Você está indo para a igreja porque você viu algumas irmãzinhas lá, tá? Que você está seguindo elas. Te conheço, Anderson. Eu olhei dentro do olho dela. Não desrespeitei ela. Eu falei dessa forma, não, minha mãe. A senhora vai ver. Jesus entrou na minha vida. Aí ela olhou assim e disse, quero ver até quando. Para a glória de Deus, como eu já disse e repito, tem 28 anos. 8 anos! 8 anos! Eu orando pela minha mãe. Falando com Deus, Senhor, eu não aceito. Senhor, salva minha mãe. Faz uma obra na vida da minha mãe. Orando pela vida da minha mãe, orando pela vida do meu irmão. Senhor, salva meu irmão. Trabalho na vida da minha mãe. Irmãos, hoje, infelizmente, meu irmão está afastado. Ele, de vez em quando, vai na igreja, mas está afastado.
E aí, a minha mãe, um certo dia estava eu ministrando no culto, ministrando a palavra de Deus. De repente, quando eu olho, quem entra no templo? Minha mãe. Assenta lá no finalzinho. E eu ministrando a minha mãe ali, ouvindo a minha mensagem. Quando eu vou fazer um apelo, uma irmã se aproxima da minha mãe e começa a falar no ouvido dela. Quando eu vou ver, a minha mãe já estava lá na frente do altar, com as duas mãos erguidas ao céu, recebendo a Cristo como Salvador. Já vai para 18 anos, se não me falha a memória, que minha mãe está caminhando. Foi consagrada a missionária. Hoje ela tem um ponto de pregação na varanda da casa dela e ganha almas para Jesus. Então, meus amados irmãos, ora pelos seus. Eu estou orando pela vida do meu irmão. Eu oro pela vida dos meus. Eu oro pelos meus cunhados. Eu oro para Deus fazer uma grande obra. E eu creio. Então, meus amados irmãos, não deixe de orar. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Porque se você não fala de Jesus, que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que te curou, que te salvou, que te libertou, que te transformou. E a pergunta é, se Jesus fez tudo isso na sua vida e você não tem coragem de falar dele para as pessoas, como que ele vai fazer coisas grandes na sua vida se você tem vergonha de falar dele para as pessoas? Finalizando, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Ganha alma. Seja um testemunho vivo. Quantas vezes eu já vi, meu coração entristeceu, pessoas dizendo, eu? Servi a Cristo para me ser igual aquele ali, igual meu pai, igual minha mãe? Meu irmão diz que é crente, mas olha lá como é que ele se comporta. A minha irmã diz que é crente, como é que ela se comporta? É o testemunho. Ainda que a pessoa mas não olha para ela. Irmão, infelizmente, tem que olhar sim, porque Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele diz, sejam meus imitadores, o que ele quer dizer? Olha para mim, eu estou dando um exemplo. O líder espiritual tem que dar um exemplo. A ovelha tem que dar um exemplo. Não é só porque o pastor é pastor que tem que dar exemplo, não. Você também, como ovelha, tem que dar exemplo. Por quê, pastor? Porque pastor não gera pastor, mas ovelha gera ovelha. No nosso quarto de oração, apresentamos diante do Senhor Deus os nossos familiares, amigos, vizinhos e até desconhecidos que precisa de salvação. E você vai ver. Começa a orar. Começa a clamar. Em nome de Jesus. Ore comigo nesta noite. Nós vamos apresentar no altar das orações. E você vai pegar o seu copo com água. Vai preparar aí. E eu vou pegar a câmera aqui, colocar na posição do meu altar. Está ali no meu altarzinho. Vou pegar aqui, vou preparar o meu altarzinho aqui. Aqui embaixo aqui está escrito aqui, ó, conversões de almas. Ó, eu tenho um filho na fé que ele se desviou. Está no mundo. O nome dele está aqui, ó. E eu creio que Jesus vai trazer ele de volta. Nós vamos falar com o Pai agora. Irmãos, não repara que eu estou um pouco resfriado, então fica até me incomodando, mas Deus vai me dar força e graça. E em nome de Jesus vai passar. Vamos falar com Deus. Vamos colocar diante do Senhor as pessoas que precisam ter um encontro com Ele. Ora para Deus tirar a cegueira espiritual deles.
se tiver algum tipo de demônios oprimindo a mente deles, vamos orar. Porque tem vizinhos, tem amigos, tem pessoas nos hospitais, tem pessoas nos presídios, nos asilos, que hoje eles tiram o asilo, eles falam como casa de repouso. Vamos orar. Porque se um dia Jesus me alcançou, e alcançou você, vai alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus, pregue a Jesus. Vamos falar com Ele. Vamos apresentar em oração. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença, uma vez mais, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome. Querido e eterno Deus, sei que neste momento a qual estamos reunidos dentro do nosso quarto, ó Deus, a qual esse cantinho transformamos em o nosso altar de oração, aonde estão os nossos pedidos, aonde está, Senhor meu Deus, as nossas petições. E eu sei que o Senhor é conhecedor das nossas necessidades. Mas hoje, meu Pai, nós tiramos um tempo para apresentar as almas, as vidas que estão, meu Deus, fora da Tua presença. Vidas, meu Deus, que estão cegas espiritualmente falando. Vidas, meu Deus, que se desviaram, que um dia louvaram o Teu nome, pregaram a Tua palavra. Um dia, meu Deus, sentou no banco, tomou Santa Ceia e hoje, meu Deus, está no mundo, meu Pai. Estão cegos, estão, meu Pai querido, vivendo a prática do pecado. Ó glorioso e eterno Deus, sei que não é fácil, porque Paulo nos afirma no capítulo de número 10, ó Deus, do versículo 12 de 1 Coríntios, ele disse, ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque não vem tentação sobre vós, senão humana. Meu Deus, as tentações estão aí, as bandejas estão aí. Satanás, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar e destruir. Meu Senhor, quantos filhos de pastores, filhas, ó Deus, de irmãs do ciclo de oração, que estão nas drogas, que estão presos, ou estão até mesmo, Senhor meu Deus, debaixo da terra. Ó Senhor, quantos estão, meu Pai, na criminalidade? Quantos, meu Deus, estão aí, meu Pai, voltaram, ó Deus, às práticas, meu Deus, que entristecendo o pai ou a mãe. Senhor, pastores, que os filhos estão, meu Deus, desonrando meu Pai. Ah, meu Deus,
Eu peço em nome de Jesus que pessoas que estão afastadas da tua presença, pessoas que se desviaram, meu Deus, por algum motivo, meu Pai, de luta, de provação, de perseguição, de humilhação, meu Deus, que hoje o teu Espírito Santo alcance elas. E se porventura eu estou orando por alguém agora, que se encontra, meu Deus, afastado da tua presença, meu Deus, se eu estou orando por alguém, meu Pai, que se encontra em um presídio, que se encontra, meu Pai, em um asilo, numa casa de repouso, eu apresento ao Senhor. Meu Deus, eu apresento os meus amigos, meu Deus, que estão afastados da tua presença. Meu Deus, eu apresento os meus vizinhos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha salvar os vizinhos, meu Pai. Toma cada um dos meus vizinhos nas tuas mãos. Toma cada um dos meus cunhados nas tuas mãos, meu Deus. As cunhadas, meu Pai querido. Toma em tuas mãos os meus sobrinhos, meu Pai, a minha sobrinha, meu Deus. Ó Pai querido, eu apresento o meu irmão nas tuas mãos, que está afastado da tua presença, que o Senhor traga ele para a tua presença, meu Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu estou orando agora, pois tem mães que clamam, pois o filho está afastado, o filho está andando com pessoas que não é para andar, com amizades, meu Deus, que não agrada ao Senhor. Salva essas pessoas, Pai. Meu Deus, a sua palavra nos afirma, meu Deus, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, meu Senhor. Meu Deus, que nós sejamos, meu Pai, testemunho vivos, meu Pai, para as pessoas que olham para nós, meu Deus, que venha enxergar Cristo Jesus em nós, através da nossa vida, através da nossa atitude, através do nosso falar, através do nosso comportar, Senhor. Se porventura, meu Deus, eu tenho deixado, meu Pai querido, a desejar no testemunho, que o Senhor me perdoa. Que o Senhor me dá sabedoria, meu Deus, para me ser, meu Pai, uma pessoa de testemunho, para que as outras, meu Pai, olhem para a minha vida e vejam Cristo Jesus. Meu Senhor, da mesma forma, ó Deus, na vida da minha irmã, do meu irmão, que tem se esforçado, meu Deus, para ser, meu Pai, um servo, meu Pai querido, aonde ele chega, meu Pai, aonde ela chega, a glória do Senhor se manifesta, a luz do Evangelho, meu Pai, está estampada na tua face, ao ponto de uma pessoa que está, meu Pai, em depressão, olhar para ela e sentir paz, ao ponto de uma pessoa que está, meu Pai querido, ao ponto, meu Pai, de cometer uma loucura com a sua própria vida, olhar para ela, olhar para ele e ver a paz que há em Cristo Jesus através das nossas vidas. Mas para isso, meu Deus, precisamos de estar ligado na videira verdadeira que é o Cristo Jesus. Precisamos estar numa comunhão com o Senhor. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, quantas pessoas, Pai, que ainda, meu Pai querido, não caminharam, meu Pai, para a presença, meu Pai do Senhor, quantas pessoas ainda, meu Pai, não desceram as águas batismais, mas eu creio, meu Deus querido, que vai vir um avivamento sobre o nosso país, eu creio, meu Pai querido, que vai ser salvação em vários outros países, eu creio, meu Deus, que o Evangelho, meu Deus, vai ser anunciado, milagre, salvação há de ser manifestada, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A avó que clama pela vida do neto que está afastado, a mãe que clama pela vida da filha que está afastada, meu Deus, a sogra que clama pela vida, meu Pai, do genro, meu Deus e Pai, faça algo sobrenatural. Meu Deus, o esposo que não dá testemunho de servo, toca no coração dele, meu Pai, tira as escamas da cegueira, meu Deus, quem sabe, meu Pai querido, ele é um religioso, ela é uma religiosa, e isso tem atrapalhado, meu Deus, o desenvolvimento, meu Pai querido, da tua graça sobre a vida dele, sobre a vida dela, e ali, meu Pai, não tem salvação, meu Deus. Meu Senhor, nós somos gerados para ser, meu Pai querido,
fontes de milagres, agentes de milagres. Aonde passarmos, meu Deus, as pessoas têm que ver Cristo em nós. E assim, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos deixar as preocupações de lado, meu Deus, porque não adianta nós nos preocupar tanto, meu Pai, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Meu Deus, os dias estão passando e nós não estamos aproveitando, meu Pai, nossos dias. Meu Pai, não aproveitamos as nossas esposas. Meu Deus, não aproveitamos, meu Pai, os esposos. Não aproveitamos, meu Pai, a família. Não aproveitamos os momentos bons. E ali, meu Pai, muitas vezes a morte chega de repente, meu Pai, ceifa a pessoa. E ali, meu Pai, ficamos se alimentando, meu Pai, querido, e se lamentando, meu Senhor. E se perguntando, fulano foi embora, fulano morreu, ciclano morreu. E ali, meu Pai, alimentamos o passado. Eu podia fazer isso e não fiz. Eu podia ter feito mais e não fiz. Mas enquanto nós temos vida, nós podemos fazer, Senhor. Aproveitarmos a vida, meu Pai, da melhor forma possível. Meu Deus querido, e ainda anunciando a sua palavra onde passarmos. Meu Deus, só pegamos um folheto, entregar o folheto, meu Deus, que o teu Espírito Santo faz a obra. Meu Deus, pegarmos o folheto, meu Deus, e apresentarmos ao Senhor para que o teu Espírito Santo faz a obra. Pois assim eu creio, Pai, e oramos e confiamos em nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aproveitando já na oportunidade, eu quero convidar você a pegar comigo o seu copo com água, como eu peguei o meu aqui, e vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eu consagro a Ti esta água, e crendo, meu Deus, quando teu filho ou a tua filha fazer uso desta água, eles vão sentir o toque, meu Pai, do Senhor. Renova cada um para a glória do teu nome. Assim eu oro consagrando em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, finalizando, eu quero convidar vocês para a bênção apostólica e sacerdotal. E como eu disse no começo da live, hoje a leitura não vai ser o livro de Salmos. Hoje você vai ler Lucas capítulo 15. Todinho. Lucas capítulo de número 15. Você vai ler e você vai entender o que é ganhar almas e preservar uma vida. Se você quer ser preservado, se você quer ser cuidado, se você quer ser valorizado, se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser honrado, honra. Respeito não se compra, conquista. Amor não se compra, conquista. Respeito não se compra, conquista. E eu digo a você, viva a sua vida, aproveita a sua vida, aproveita o seu esposo, aproveita a sua esposa, aproveita os seus filhos, aproveita as pessoas que Deus coloca no seu lado, que quer o seu bem. Respeita as pessoas.
Valorize. Dá testemunho. Porque quando você partir, porque um dia você vai partir, e ali vão respeitar a sua memória, o que eles vão comentar? Ah, pastor, mas eu já morri? Não. Eu posso estar dando caixão, mas eu tenho que deixar um legado. O meu legado vai falar. O seu testemunho vai falar. O seu velório tem que ter salvação de almas. É isso aí. E o Senhor Jesus, Ele está falando no seu coração. Você tem falado do meu amor para as pessoas? Você tem sido um testemunho para as outras pessoas? Como eu mostrei no começo da live, aqui está meu caderninho, ó, o ganhador de almas. 149 pessoas. Está até ungido o caderninho. Para a glória de Deus, o nosso Senhor. E nós estamos aí. Aonde nós vamos, nós ganhamos almas para o reino. E o nome do Pai está sendo glorificado. Irmãos, eu, particularmente falando, eu não queria falar mais. Eu só queria fazer a live e pronto. Mas mesmo, às vezes eu falando, algumas pessoas endurecem o coração, ou não tem condições, eu não sei. Mas eu preciso. Para que eu faça o ID do Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda. É você que vai ser o agente de milagre, de condições na minha vida para eu levar o Evangelho, ganhar a alma para Jesus, ir nos hospitais e aonde Jesus me mandar. E aqui eu tenho 3 tipos de coluna: dizimista, ofertante e mantenedor. E o Dinésio me auxiliando aí, colocando na tela o número da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o Nubank, temos o Pix. Nos ajude. Se você não me der condições, esta obra, ela não vai parar. Porque nós já estamos aí 5 anos no ar. Deus tem nos sustentado. Tem uns que vêm, vão embora, Deus coloca outros, mas Deus não deixa essa obra parar, porque Deus sabe a sinceridade e a transparência desta obra. E eu conto com você. Eu conto com você para me ajudar. Não importa o valor que Deus tocar no seu coração, ou o seu dízimo, ou um voto que você fez com Deus, mas nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Vamos finalizar orando no nome de Jesus, impetrando a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15, do versículo 1 em diante. Amém? Eu creio, irmã Rosalina, eu creio em nome de Jesus. E você já pode colocar no mural de vocês aí, ó, no mural, no altar. Senhor, não deixa a obra que o Senhor confiou ao pastor Anderson parar. Levanta mantenedores, levanta fiéis, levanta, Senhor, não deixa essa obra parar. Amém? Me ajude em oração. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira, dia 10 de setembro, vai ser uma quarta-feira de livramentos, paz,
conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crê nessa verdade, diga comigo, amém. Está encerrado, que você tenha uma excelente, abençoada noite e fala de Jesus. Pregue a Jesus. Compra os folhetos desse aqui, ó. Coloca na sua bolsa e aonde você passar, só entrega. Fala, Jesus te ama. E o Espírito Santo faz a obra. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe. Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Fica a todos na graça e na paz. Uma excelente e abençoada noite.